teremos a votação para o impeachment, no primeiro passo do possível impeachment de Augusto Melo. Aquela votação que você lembra bem, ano passado, era para acontecer e era 7h30, quando deu 7h15, apareceram com uma liminar e aí não votaram o primeiro passo do processo de impeachment do Augusto Melo, ainda desse escândalo da Vai de Bet, né, da casa de apostas. Tem empresário que fala que é intermediário, Corinthians fala que não tem intermediário, aí tem o dinheiro que passou por empresas de fachada, enfim. Não acabou ainda a investigação, acho que esse é o resumo, mas, de qualquer forma, o processo vai ser votado hoje. E o Ramiro está acompanhando isso. Pedro Ramiro, grande tarde a você, dia importantíssimo aí no Parque São Jorge. Fala, Martelli, um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, tô aqui direto do teatro do Parque São Jorge, onde, inclusive, daqui a pouco vai começar, daqui a pouco não, já tem mais um tempinho, agora são 5 horas da tarde, na verdade daqui a pouco, 5h20 da tarde, daqui 40 minutos, inicia o processo de votação contra o presidente Augusto Melo, nesse impeachment que pode acontecer, um afastamento do atual mandatário do Corinthians. São esperados mais de 200 conselheiros. O Corinthians tem 301 conselheiros ali no seu corpo deliberativo, e aí a maioria simples pode afastar o presidente Augusto Melo para depois ir em votação na Assembleia Geral dos Sócios. Para passar alguns bastidores para vocês, agora há pouco, alguns membros da torcida organizada Gaviões da Fiel estavam por aqui e eles fizeram cobranças ao Rubão, o Rubens Gomes, ex-diretor de futebol do Augusto Melo, que teve uma discussão ali com torcedores nas redes sociais e também com os próprios Gaviões da Fiel, fazendo uma discussão com eles, e a torcida organizada prometeu que ia cobrar o Rubão. E eles fizeram isso hoje aqui no Parque São Jorge, uma discussão por lá. Enfim, não chegou a ter, de fato, uma violência maior física, mas, inclusive, a própria Gaviões da Fiel está divulgando isso através da sua assessoria, essa discussão entre o agora conselheiro do Corinthians e também os torcedores organizados. A gente está nessa expectativa, até acenderam as luzes agora, para dar um pouco mais de luz para a gente, para a energia subir e chegar uma energia iluminada de luz direto do teatro aqui do Parque São Jorge. Martelli. Teatro todo bom drama começa no teatro. E pelo jeito vai ter o show dos dirigentes, né? Hoje aí no Teatro do Parque São Jorge. Agora, só relembrando, Ramiro, importante para a audiência entender. Maioria simples. Deu 102-98. Empichado o Augusto Melo. Próximos passos. Vamos lá. Então, o detalhe é o seguinte. O Corinthians tem, como eu disse, 301 conselheiros. Se 151 votarem a favor do processo de impeachment, eu estou falando do número máximo, mas a gente sabe que nem sempre todos comparecem ao Conselho Deliberativo. Se 151 optarem por afastar o Augusto Melo, ele é afastado de maneira imediata. O Corinthians tem até 5 dias para convocar a Assembleia Geral dos Sócios. Há uma certa indefinição no próprio estatuto do clube para a gente saber se, de fato, a própria Assembleia Geral dos Sócios tem um prazo para acontecer ou se esse prazo é realmente 60 dias. Mas ela tende a acontecer. O presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Thomaz Júnior, tende a convocar essa reunião, essa Assembleia Geral dos Sócios, para definirem o futuro do Augusto Melo. Se os sócios optarem pela saída do Augusto Melo, o presidente do Corinthians está afastado do cargo e aí inicia-se um novo processo em que conselheiros, atenção, só os conselheiros vão eleger o novo presidente para um mandato tampão até 2026. Se na Assembleia Geral dos Sócios o Augusto Melo tiver esse processo de impeachment recusado, ele permanece no cargo. A conta é bem simples, ele permanece no cargo e aí volta justamente para esse posto de presidente do Corinthians. Enquanto ele estiver afastado, se for aprovado no Conselho Deliberativo, quem assume é o primeiro vice-presidente. O Corinthians tem 2 vice-presidentes, já chegou a ter 10 vice-presidentes na época do Alberto Alibe e tudo mais. Hoje, o primeiro vice-presidente é o Osmar Stabile. Ele foi envolvido numa polêmica, até quando o Augusto Melo foi eleito, porque o Osmar Stabile foi um dos apoiadores de movimentos antidemocráticos aqui no Brasil. Isso gerou uma certa revolta à época. Se o Augusto for afastado, é o Osmar Stabile que assume esse cargo. Só uma questão, você tem primeiro os conselheiros, certo? Hoje, Sim. Que são 301. Aí depois, caso a gente tenha sequência, aí entram os sócios, é isso, né, Ramiro? Sim, primeiro... Quantos sócios são?
Desculpa te pegar. São mais aí. de 20 mil. Então, São mais de 20 mil. entendi. Aí é mais ou menos, então, os conselheiros, hipoteticamente falando. O que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que ele, nesse primeiro processo aqui, a não ser que, enfim, seria uma surpresa pra mim, dos conselheiros vai ter maioria pra empichá-lo. E aí eu acho que nos sócios, se bobear, ele volta ao cargo. Isso é totalmente achismo meu. Mas aí Então, até chegar nos sócios, você já tem um afastamento. Já. E aí você tem a abertura do processo. E aí, quando você apresentar o que realmente pode tirar o Augusto, isso não dá pra falar, os sócios vão pender. Isso vai depender muito de como vai ser levado esse processo. É que o certo seria... O melhor é barrar né? hoje. O certo seria esperar a finalizar as investigações desse caso. Né? Porque não... Exato, Ramiro. Não tem uma conclusão ainda. Me lembra o nome do cara que saiu agora, do Corinthians? Marcelo Mariano. Isso, Marcelo Mariano. Marcelo Mariano saiu. Tem uma debandada assim, ao longo desse ano, um ano aí, praticamente do Augusto Melo. Quase 20 nomes que saíram, né? Que eram da diretoria dele. Mas o ideal era você esperar, porque até para os conselheiros, para o cara poder votar sabendo de uma conclusão, mas isso não vai acontecer. E além disso, tem um outro processo de impeachment ainda, né? Tem uma segunda entrada de processo de impeachment aí contra o Augusto Melo. Mas isso é assunto para outra... Só uma outra dúvida. São 301 conselheiros. Aí você precisa de maioria mínima. E em caso de mais ausências, mais abstenções, o que acontece, ô Ramiro? Mais abstenções do que... Você... Não, mas pessoal... a minha pergunta... Eu entendi a pergunta do PDV. Foram 200. Tem que ser 151 que votem... Não, aí faz a maioria dos 200 que foram, né? Imagina Isso. Da maioria dos presentes. Então de qualquer jeito sai uma definição. Sai. Então a maioria dos presentes. Não, vai sair uma definição. Não tem... hoje mesmo não tem se conversa, o quórum for baixíssimo, eu não tô imaginando que não será. Se for 20 caras, tem que ter 11 se for 20 bico aí, votou 11, tá liberado. O que pode acontecer e pode favorecer o próprio Augusto é o seguinte, alguns conselheiros podem optar por não vir. Por quê? Janeirão, primeiro, né? Talvez não... Férias, né? Talvez... e também tem uma pressão da própria torcida. A gente já vê um movimento lá do lado de fora do Parque São Jorge, com torcedores para protestar, e eles não querem ser... E alguns conselheiros, obviamente, não querem serem cobrados aqui e tudo mais. Então a gente pode ter várias ausências nessa votação de hoje. Isso pode favorecer o Augusto, porque o cara que o apoia fala assim, não, eu preciso ir lá apoiar, não posso deixar com que o que eles estão chamando de golpe, que o golpe aconteça, né? Então, é isso que talvez possa favorecer o Augusto Melo. Agora, até dentro da própria gestão do Augusto, não há um tom tão otimista com relação a essa votação. Eu não vou fazer nenhum tipo de afirmação, dizer que está pendendo mais para um lado, mais para outro, porque é muito difícil fazer esse tipo de consideração. Mas o Augusto sabe que vai ser um processo difícil, porque ele perdeu um apoio muito grande nos últimos meses do Conselho Deliberativo. Boa. Eu não iria não, hein? Eu 10 horas da noite, berço. Não, e os caras têm o conselheiro, tem a imagem a zelar, essa pressão da torcida Vou não, pra tomar